Já enfrentou a dor de se doar por inteiro, e ainda assim, ser tratado como se não valesse nada? Já olhou nos olhos de alguém e viu que tudo o que você deu foi reduzido a pó? Essa ferida, essa injustiça que queima o peito, é real. Mas, ouça com atenção, quem não soube enxergar seu valor no passado, vai sentir o peso da sua ausência, o vazio do seu silêncio e a força da sua transformação. O poder não está em implorar ou correr atrás. O poder está em se tornar alguém que não pode ser ignorado, não por gritaria, mas pela calma de quem se recolhe, se refaz e se impõe com dignidade. A psicologia do desprezo revela uma verdade crua. O ser humano é atraído pelo que é raro, pelo que se distancia, pelo que exuda segurança. Quando você para de se justificar, de tentar convencer, de mendigar atenção, você planta uma semente de dúvida na mente do outro. E essa dúvida corta mais fundo que qualquer palavra. Hoje, você vai aprender 12 lições ancoradas na psicologia, no comportamento humano e nos instintos que despertam o arrependimento em quem te perdeu. Não se trata de manipulação, mas de retomar o controle da sua vida com sabedoria, sem forçar nada, porque quem te menosprezou vai, um dia, desejar o que deixou escapar. Primeira lição: o silêncio é mais forte que qualquer resposta. Como dizia Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. O silêncio não é apenas a ausência de palavras, é a recusa em oferecer sua energia a quem não a merece. Quando reage a alguém que te desvalorizou, você entrega algo precioso: seu tempo, sua atenção, sua essência. Isso alimenta o ego de quem te feriu. Mas quando você escolhe o silêncio com propósito, você vira a mesa. Você não diz, eu te quero, você mostra, com atitude, você não me tem mais. A neuropsicologia explica: o cérebro humano detesta lacunas. Ele precisa de respostas, de explicações. Quando você se afasta sem aviso, sem justificativas, você cria um vazio que o outro é forçado a preencher sozinho. O que aconteceu? Fui esquecido? A outra pessoa? Essas perguntas, sem respostas, corroem. O sistema límbico, que rege emoções como medo e desejo, entra em alerta. O silêncio intencional provoca escassez psicológica. O que era garantido agora é raro, e o que é raro se torna valioso. Não é sobre jogos infantis, é sobre proteger sua dignidade. É entender que, como ensinou Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. Seu silêncio não é fraqueza. É um grito de poder que ecoa sem som. O impacto do silêncio é devastador porque revela uma escolha. Você escolheu a si mesmo. Desprezar aqui não é ser cruel ou mesquinho, é simplesmente sair de cena, fechar a porta da validação. Quando alguém espera sua reação e encontra apenas o vazio, a mente entra em colapso. O cérebro humano odeia perder controle, e seu silêncio tira exatamente isso, o domínio que o outro achava que tinha sobre você. Pense em Sêneca: ninguém pode governar quem sabe governar a si mesmo. Quando você corta o acesso à sua energia, o outro começa a questionar: será que o perdi? Será que subestimei quem ele era? Esse desconforto é mais poderoso que qualquer confronto. O choque vem do contraste. Se antes você estava lá, presente, disponível, e agora some com firmeza, o impacto é como um golpe seco. A pessoa se acostumou com suas mensagens, sua atenção, seu calor. Quando isso desaparece, é como se algo essencial fosse arrancado. A saudade nasce, e a saudade sem resposta vira obsessão. Não se engane achando que o silêncio é vingança. Ele é defesa. É dizer sem palavras: ou me valoriza, ou me perde. Continuar insistindo, se explicando, se oferecendo a quem não te vê, é trair a si mesmo. O silêncio é o antídoto para essa dor. É a escolha de quem sabe que, como Sêneca alertou, perdemos o dia esperando que alguém nos salve, quando somos nós os únicos capazes de nos salvar. A segunda lição é reduzir a exposição e aumentar o mistério. O error de quem busca ser notado é se mostrar demais rápido, de mensagens constantes, respostas imediatas, disponibilidade total. Isso mata o respeito e o interesse. O cérebro humano ignora o que está sempre à mão e deseja o que é escasso. Como dizia Marco Aurélio,
Não desperdice o que resta da sua vida pensando nos outros, a menos que seja por um bem comum. Se você quer mudar como alguém te enxerga, comece sendo menos previsível. Diminua o ritmo, reduza o contato. Deixe o outro sentir sua ausência. O mistério é uma força magnética. Quando você se afasta sem explicações, o cérebro do outro entra em modo de busca onde ele está. Por que sumiu? Será que me superou? Essas perguntas criam uma tensão emocional que te coloca no centro da mente de quem te ignorou. Não é preciso desaparecer completamente. O segredo está na dosagem. Responda com calma, demora a aparecer. Mude seus padrões. Cada passo calculado abre uma brecha na certeza do outro, e onde há incerteza, há tensão. A psicologia da atração é clara, o imprevisível fascina. Se o outro já sabe o que você vai dizer quando vai aparecer, onde está, ele relaxa. Mas quando você se torna um enigma, ele se inquieta. E inquietação é o primeiro passo para o desejo. O mistério também amplifica a imaginação. Quando você está sempre presente, o outro te vê como é. Quando você se distancia, ele começa a imaginar quem você pode ter se tornado. E a imaginação sempre exagera. Você não é mais só uma lembrança, você é uma incógnita que perturba. Como Epicteto dizia: primeiro, decida quem você quer ser, e então faça o que deve ser feito. Reduza sua presença com inteligência emocional, com autocontrole. Não é sobre fingir indiferença, mas sobre proteger sua energia. Quando você aparece menos, cada aparição ganha peso. Suas palavras, raras, tornam-se marcantes. Sua presença escassa torna-se valiosa. O outro começa a perceber o que perdeu, não porque você gritou, mas porque você calou. E o silêncio, quando intencional, é mais alto que qualquer discurso. A terceira lição é evoluir em segredo e deixar que percebam. Não anuncie sua mudança, não publique indiretas, não tente provar nada. A verdadeira transformação é silenciosa, como a de um homem que atravessa o deserto e sai mais forte, sem alarde. Marco Aurélio dizia: faça o que é necessário, e não se preocupe com o que os outros pensam. Quando você se recolhe, trabalha em si mesmo, e reaparece mais firme, mas centrado, o impacto é brutal. A psicologia explica isso pelo efeito Zeigarnik. O cérebro se prende ao que fica inacabado. Quando você some e retorna transformado, outro sente que perdeu um capítulo da sua história. Isso gera frustração, inveja e, acima de tudo, arrependimento. A curiosidade e a comparação disparam. O que mudou? Ele está diferente. Será que o perdi de verdade? Essas dúvidas não vêm de palavras, mas da sua evolução calada. Crescer em silêncio é uma blindagem. Você se protege de recaídas, dos sabotagens, e corta a necessidade de validação externa. Sua mudança fala por si: um novo hábito, uma postura mais firme, uma vida mais focada. Quem te subestimou vai perceber, tarde demais, que perdeu alguém que não precisava gritar para Siena. A quarta lição é criar contrastes que chocam. O cérebro ignora o previsível, mas se fixa no que surpreende. Se você quer marcar quem te desvalorizou, mostre uma versão de si que o outro não conhece. Não é vaidade, é estratégia. Uma postura mais confiante, um olhar mais direto, uma energia mais contida. Como Sêneca dizia: a vida é curta, não a desperdice sendo quem os outros esperam que você seja. Se antes você era afetuoso e previsível, agora seja sereno, introspectivo, seletivo. Esse contraste emocional desarma quem achava que te conhecia. A psicologia chama isso de quebra de expectativa. Quando o esperado não acontece, o cérebro se agita. O outro começa a te observar, a tentar decifrar o que mudou. E quanto mais ele busca respostas, mais você permanece na mente dele. Mas a mudança precisa ser autêntica. Fingir confiança é expor insegurança. Forçar uma transformação é revelar fraqueza. A verdadeira mudança vem de dentro, de quem enfrentou a dor, se refez e agora caminha com firmeza. Quando você volta diferente na aparência, na atitude, na energia, o outro não vê apenas uma nova versão de você, ele vê o que perdeu. E isso dói mais que qualquer palavra. A quinta lição é estar presente, mas intocável. Não se trata de sumir por completo, mas de ser visto, sem ser acessível. Apareça nos lugares certos, com as pessoas certas,
mas mantenha sua energia reservada. Como Epicteto ensinava, não é o que acontece com você, mas como você reage, que importa. Quando você surge seguro, em paz, mas emocionalmente distante, o outro sente uma dor silenciosa. Vê você bem, mas sem acesso ao seu mundo interior, é um golpe no ego de quem te menosprezou. Sua calma irrita, sua independência incomoda, sua frieza parece desprezo, e é isso que te torna magnético. O ser humano é atraído pelo desafio, pelo que não pode ter. Antes, você era uma certeza, agora, você é um mistério. A pessoa A teve mas não te alcança. Tenta reacender o passado, mas encontra apenas sua indiferença. Esse contraste, estar presente, mas emocionalmente fechado, cria um vazio que o outro não suporta. Ele começa a perceber que perdeu não só você, mas o conforto, o apoio, a segurança que você oferecia, e agora esse acesso está trancado. A sexta lição é nunca exibir sua dor. Mostre apenas sua direção. Quando alguém te fere, o instinto é gritar, mostrar o quanto doeu, clamar por justiça, mas isso só empodera quem te machucou. Como Sêneca dizia, queixar-se é sempre fraqueza, suportar em silêncio é força. Expor sua dor é inflar o ego de quem te desvalorizou. Em vez disso, mostre que você está seguindo em frente. Tóxico, sem palavras, que sua vida não parou. Trabalhe em silêncio, cuide de si, persiga seus objetivos. Quando o outro perceber que você não está mais preso à ferida, mas caminhando com um propósito, o arrependimento virá. Porque nada fere mais o orgulho de quem te ignorou do que ver você forte, inteiro e indiferente à ausência deles. Sua direção, não sua dor, é o que vai marcar. A dor exposta é um troféu para quem te feriu. Mostrar que está destruído só confirma o que o outro já acredita, que você depende dele. A verdadeira força, porém, não está em exibir sofrimento, está em transformá-lo em silêncio que constrói. Como dizia Marco Aurélio, você não precisa mudar o mundo, apenas a maneira como o encara. Virar a página não é gritar ao mundo que superou, é caminhar com a cabeça erguida, os olhos fixos no horizonte e a alma focada no que está por vir. A psicologia chama isso de reposicionamento perceptivo. Você deixa de ser vítima e se torna a protagonista da sua história. Em vez de chorar a perda, você mostra crescimento. Em vez de expor fraqueza, exhibe propósito. A dor, que antes era visível, agora é o motor silencioso que te impulsiona. E quem te machucou começa a se perguntar por que ele não reagiu, por que não correu atrás. Essa ausência de desespero cria um vazio na mente do outro. O cérebro humano espera drama, reclamação, súplica. Quando encontra foco, ele se desorienta. Enquanto o outro espera te ver quebrado, você aparece mais forte, mais inteiro, vencendo sem alarde. Cada passo seu diz: eu não me perdi, eu me encontrei. Não é sobre provocar, mas sobre afirmar com ações que você escolheu a si mesmo. Porque, como Sêneca ensinou, não há vento favorável para quem não sabe aonde vai. Sua direção assusta quem te subestimou. Os percebam, aos poucos, que perderam alguém raro, alguém que agora mira algo maior que promessas vazias ou relações. Freud: transforme a dor em combustível. Cada ferida deve virar meta, cada tropeço, um degrau. Seu objetivo não é provar que superou, é se tornar alguém que não precisa mais da validação de quem o feriu. A ciência confirma, o cérebro responde mais ao progresso do que à felicidade estática. Quando você avança, quando evolui, a dopamina, o hormônio da motivação, entra em ação. Viver com propósito não é apenas uma tática para impactar, é uma forma de cura, de reconexão com sua essência. Enquanto você se mostra frágil, sinaliza que ainda está preso, que ainda sente falta. Mas quando exibe direção, mesmo com a dor pulsando por dentro, você comunica: escolhi me reconstruir, e essa escolha muda tudo. O outro começa a sentir saudade, não de quem você era, mas do acesso que tinha à sua energia, à sua presença. Ele percebe, em silêncio, que perdeu alguém que agora carrega uma força intocável, um destino claro. Como dizia Epicteto, não é o que te acontece, mas como você reage, que define quem você é. Quem te desvalorizou só entende o peso da perda quando vê que sua dor não te parou, ela te transformou. E não há punição maior para quem
te feriu do que perceber que no fim você saiu mais forte. Corte o contato, mas deixe rastros emocionais. O instinto de quem foi rejeitado é manter proximidade, mandar mensagens, buscar reações. Mas isso só prova que você ainda está à mercê do outro. A verdadeira força está em se afastar com inteligência. Como Marco Aurélio dizia, você tem poder sobre suas ações, mas não sobre as dos outros. Cortar contato não é sumir do mundo, é proteger sua paz, parar de oferecer sua energia de graça. Quando você sai do campo de visão e do alcance emocional do outro, o vazio que você deixa começa a pesar. O cérebro humano funciona por padrões. Se ele se acostumou com sua presença constante, sua ausência cria um buraco. E nesse buraco nasce o arrependimento. Mas o segredo é ser sutil. Não se trata de apagar sua existência, mas de deixar sinais discretos, uma música que remete ao passado, uma foto em um lugar que marcou, um gesto que acende memórias. Esses vestígios, sem palavras, falam alto. A neurociência prova lembranças emocionais são mais vívidas, mais intensas. Quando você ativa essas memórias indiretamente, o cérebro do outro dispara dopamina, serotonina, nostalgia. Você não está mais lá fisicamente, mas vive na mente dele como uma presença que não explica, que não se entrega. Sua ausência grita mais alto que qualquer discurso. Esse afastamento também te dá espaço para se reconstruir. Você insiste, responde, procura, permanece preso no território emocional do outro, mas quando se distancia, você diz, sem palavras, minha energia não é mais sua. Isso impõe respeito, estabelece limites. E limites geram dúvida. Será que ele superou? Será que me esqueceu? Essas perguntas crescem no silêncio, e quanto mais o outro busca respostas, mais você ocupa a mente dele. Mas cuidado, esse silêncio não é orgulho envenenado, não é uma revanche mesquinha, é uma escolha madura. Você não está se afastando para ferir, mas para se preservar. Quando feito com honestidade, esse afastamento transmite clareza, força, evolução. E o outro sente. Ele percebe que perdeu não só você, mas o conforto que sua presença trazia. Quando ele tenta voltar, não é mais você quem implora, é ele quem precisa provar que merece. Como Sêneca dizia, a verdadeira felicidade é desfrutar o presente sem depender do futuro. Sua ausência, feita com propósito, é mais poderosa que qualquer confronto. Ela ensina, sem palavras, o valor do que foi perdido. Ative a comparação, sem dizer uma palavra. Nada fere mais o ego do que ver alguém que você subestimou florescer sem você. Como dizia Epicteto, não se preocupe com o que os outros pensam de você, mas com o que você pensa de si mesmo. Quando você reaparece transformado, mais confiante, mais centrado, mais leve, o cérebro do outro entra em conflito. Chama isso de dissonância cognitiva. A imagem que ele tinha de você não bate com quem você é agora. Ele não era assim. Por que está tão diferente? Será que realmente o perdi? Essas perguntas doem porque forçam o outro a comparar o que tinha com o que perdeu. E quando você evolui, essa comparação é cruel. Sua mudança não precisa ser anunciada. Ela fala por si. Um comentário de um amigo em comum, uma foto que mostra sua nova energia, um brilho que não existia antes. Tudo isso ecoa. O outro percebe que você não é mais o mesmo. E isso o confronta com a própria estagnação. Ele começa a se perguntar, se ele está assim, o que estou fazendo com minha vida? A comparação é uma lâmina invisível. Corta sem que você precise erguer a mão. Essa transformação não pode ser forçada. Postar de meio, tentar parecer feliz o tempo todo soa falso. A verdadeira mudança é natural, orgânica. Você vive, cresce, segue em frente. E quando isso é autêntico, o impacto é profundo. Quando te desvalorizou, começa a perceber que perdeu não apenas você, mas a chance de fazer parte da sua nova história. Ele vê que outros agora te notam, te admiram, te desejam. E isso desperta um medo primal, o de ser substituído. A comparação não é só com quem você era, é com o que o outro tem agora. E se você está em ascensão, equilibrado, firme,
dificilmente alguém parecerá melhor. Você se torna o padrão que ele não alcança mais. Não é sobre provocar. Ciúmes é sobre ser inesquecível. Sua evolução silenciosa é o que faz o outro se arrepender, não porque você gritou, mas porque você mudou. Use o reflexo emocional como espelho. Poucas coisas são mais poderosas que obrigar alguém a encarar suas próprias falhas ao te ver. Quando você estuda equilíbrio, autocontrole e direção, você se torna um reflexo do que o outro não é. Como Sêneca dizia, o maior império é o império sobre si mesmo. Sua luz expõe a sombra de quem te feriu. Ele vê sua firmeza e sente a própria instabilidade. Vê sua calma e confronta a própria inquietação. Esse espelho emocional não precisa de palavras. Sua atitude é suficiente. Quando você deixa de pedir atenção e passa a viver com propósito, o outro percebe que perdeu alguém que ele não teve maturidade para valorizar. A psicologia chama isso de projeção invertida. O outro sente vergonha, não porque você o acusou, mas porque sua evolução o faz enxergar o que ele não conseguiu ser. Você se torna uma lição viva, um lembrete do que ele desperdiçou. E lições assim doem mais que qualquer discurso. Esse reflexo só funciona se sua mudança for real. Fingir equilíbrio é expor insegurança. Forçar uma nova versão de si mesmo é revelar fraqueza. Mas quando você se transforma de verdade com consistência, com trabalho interno, o outro não pode ignorar. Ele pode tentar minimizar, ignorar, até debochar, mas no fundo sabe você cresceu e ele ficou para trás. Esse desconforto silencioso é o que planta o arrependimento. Ele começa a te observar, a falar de você, a lembrar do que perdeu, e você não precisa dizer nada. Sua vida, sua postura, sua energia falam por você. Como Marco Aurélio dizia, não perca tempo discutindo o que é o homem bom. Evite o confronto, seja intocável com classe. Bater de frente é o erro de quem ainda carrega a ferida. Discutir, justificar, provocar, tudo isso revela um ego que ainda busca validação. O verdadeiro poder está em não reagir. Como Epicteto ensinou, você não pode controlar o que os outros fazem, mas pode controlar como responde. Ser inacessível com elegância é uma arte, é estar no mesmo ambiente, mas sem se abrir. É cumprimentar com serenidade, mas sem oferecer intimidade. É olhar nos olhos com calma, não com rancor. Sua neutralidade é vista como força, sua frieza como superioridade. O outro espera drama, espera que você implore ou ataque. Quando você responde com maturidade, com distância, ele percebe que perdeu o controle sobre você. E o que não pode ser controlado começa a ser desejado. Essa inacessibilidade não é arrogância, é clareza. Você não se fecha por ódio, mas por respeito a si mesmo. Não se afasta por orgulho, mas por dignidade. Cada detalhe comunica isso: o tom de voz firme, o olhar que não busca aprovação, a postura que não cede. A comunicação não verbal pesa mais que 1000 palavras. Quando o outro te vê presente, mas intocável, ele sente o vazio do que perdeu. Voca, está olhe, mas não é mais o mesmo. Ele te encontra, mas não te alcança. E esse mistério, essa presença que não se entrega, é o que paralisa. O arrependimento nasce quando ele percebe que tentou te manipular, te chamar de volta, e encontrou apenas um muro invisível, sua nova versão. Você não nega afeto, você nega acesso a quem não soube valorizá-lo. Como Sêneca dizia, a verdadeira riqueza é precisar de pouco. Sua liberdade agora é o que o outro deseja, mas não pode mais ter. Essas lições têm um propósito maior: tirar você da necessidade de ser escolhido e colocá-lo no comando de se escolher. Como Marco Aurélio dizia, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Quando você se reconstrói em silêncio, sem drama, sem humilhação, você se torna alguém que não precisa mais implorar. Sua evolução fala por você. O universo conspira para que só fique na sua vida quem te enxerga como prioridade, não como opção. Quem te desprezou vai sentir o peso do que perdeu, mas quando isso acontecer, você já estará em outro lugar, mais forte, mais seletivo, mais inteiro. Deixe nos comentários. Cortei o contato, mas deixei portas emocionais abertas. Assim, saberei
que você chegou até aqui. Se essas palavras tocaram sua alma, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe com quem precisa virar o jogo com sabedoria. O poder está em quem sabe calar na hora certa e crescer enquanto ninguém vê.